Salve, salve galera! Segunda-feira, dia de vlog diário, logo pela manhã. Vocês sabem, né? Aquele papo matinal que a gente tem, que talvez já não seja mais tão matinal assim, que não tem corte, não tem edição, não tem porra nenhuma pra gente falar de algumas coisinhas aí, né? Antes de eu começar, eu queria falar a respeito de uma questão que me foi feita alguns vlogs atrás e eu falei com vocês, falei assim, eu não... Mano, explica direito aí o que você queria falar que eu não tô entendendo. Era a respeito dos chakras e da mediunidade, não sei se vocês lembram, eu vou tentar marcar o vlog que foi aqui, ó, tá? Mas enfim, o cara me explicou o que ele estava querendo dizer e eu vou dar uma abordada rapidamente no assunto, antes de partir para a nossa questão de hoje, tá? Principalmente a respeito dos mantras. Ele fala assim, ó, cantar mantras seria a melhor forma de desenvolver os chakras. O chakra está ligado à cultura oriental. As doutrinas de lá utilizam mantras e provavelmente chakras podem ser abertos e desenvolvidos através de cânticos. Brother, sim, né, talvez não do jeito que você está pensando, tá? De novo, eu não sei ainda o que você está querendo dizer com desenvolvimento ou a abertura aí que você tinha falado pra mim. Mas é fato que você consegue influenciar energeticamente, trazer a energia que aquele chakra representa através de musicalidade, tá? Não só dos mantras, de qualquer musicalidade, tá? Não é à toa que em todas as religiões que a gente conhece no mundo usam música. Deixa eu fechar essa cortina, tá uma luz feia aqui. Usam música, né? Então, tipo, se você vai na igreja católica, tem música. Se você vai na igreja batista, na igreja evangélica, na quadrangular, enfim. Tem música e vocês podem perceber que as músicas se intensificam quando o culto está sendo intensificado. Ou seja, por exemplo, quando as pessoas vão lá falar em línguas, né? Quando as pessoas estão prestes a começar a falar em língua, a música geralmente dá uma intensificada, o pastor começa a falar cada vez mais alto e mais rápido, de uma forma mais intensa, mais brava, e ao mesmo tempo a música vai sendo intensificada, vai ficando mais alta, mais intensa, justamente porque a música ela é um ótimo influenciador, né? A música ela é a forma mais antiga de magia, então quem estuda magia, quer começar estudando música, é muito bom. E estudar música mesmo, não é estudar tabaco não, é estudar música, tá? Saber o que é uma escala tonal, o que é uma escala diatônica, o que é uma escala harmônica, e saber o que é um dó, pelo menos, tá? Não vai ficar aí que nem certas pessoas aí dando como é que é aquele negócio lá? Esqueci, cara, esqueci o nome daquela menininha do diabo. Melody. Da Melody, que é aquela da... Falsete. Falsete, ficar o falsete da Melody, né? Ela inventou uma categoria nova de falsete, porque aquilo lá não é falsete em lugar nenhum. Mas espero que você... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui dele. Uma relação entre chakras e mediunidade. Essa pergunta surgiu quando eu estava lendo o livro do Franz Bardon. E ele fala que ao alinhar e desenvolver os chakras, poderíamos ter uma elevação espiritual. Por exemplo, poderíamos despertar a vidência, polividência, como as palavras alma, vidência, etc. Também está ligado à mediunidade. Penso que o chakra poderia ser uma parte da mediunidade. Não é que o chakra é uma parte da mediunidade, mas o chakra... A gente pode entender a mediunidade a partir da compreensão dos chakras. Porque como eu falei na outra resposta que eu te dei, a mediunidade é um compartilhar energético, é a energia do espírito médium com a energia do espírito guia, que elas se unem em determinado momento. Como os nossos principais centros energéticos são chakras, então sim, eles têm a ver nesse sentido, tá? Mas não dá pra falar de novo que quando eu vou incorporar um espírito tal, eu incorporo pelo chakra base, ou quando eu vou incorporar um não sei o que, quando eu vou entrar em contato com o Demon da Dogoetia, eu entro em contato através do meu chakra frontal, do Asana. Não dá, tá? Isso não dá pra fazer, porque na verdade nós trabalhamos em conjunto, é bem difícil você isolar um chakra nesse sentido, beleza? Vamos à pergunta de hoje, motherfuckers. Deixa eu achar aqui. Nino, uma pergunta, o que são ou o que é espírito que vai nas igrejas pentecostais? Você tem alguma ideia? Como você explica esses espíritos que manifestam na mão de pastores? Já me disseram que são eguns, mas eles usam o nome de entidades. Por que no terreiro eles são de um jeito e na igreja são de outro? Caraca, mano, que perguntinha! Antes eu tenho uma pergunta pra te fazer, cara. É sério que você acredita nisso? De verdade, do fundo do coração, você acredita que aqueles caras estão incorporados mesmo? Tá, julgando que eles estejam, tá? Ai, chutei a câmera. Bibi me dando palmas aqui.
julgando que eles estejam realmente incorporados, tá? Que esses espíritos, cara, de verdade, às vezes eu fico meio confuso, porque eu não consigo entender a nossa falta de habilidade, de repente, de compreender que espíritos assim como nós também podem mentir. Né? Eu posso, vocês me chamam de Nino, meu nome não é Nino, vocês estão sendo enganados desde que vocês me conhecem, tá vendo? Né? Meu nome é outra coisa, Nino é meu apelido. Então, tipo, a Bibi, minha filha, né? Bibi não é o nome dela, eu chamo ela de Bibbles. E ela atende como Bibbles, também não é o nome dela. Ela, percebe? Tipo, espíritos também contam mentira, gente. Não é só porque um espírito está falando que ele é o Zé do Coco que ele é o Zé do Coco. Ele pode ser o Pedro Paulo. Né? Então é assim, ó, qual que é a brincadeira, qual que é a história desses negócios, tá? Essas religiões que são mais fenomênicas, né? Elas dependem de um fenômeno. Elas dependem, na verdade, da acusação de uma outra coisa para falar que o dela é melhor. Essas religiões, elas não partem do pressuposto de que o que ela está fazendo é bom. Ela parte do pressuposto de que o que o outro faz é ruim, tá? Que é, na verdade, o que a maioria dos seres brasileiros, eu diria humanos, mas eu vou focar no Brasil, fazem, tá? A gente, por exemplo, quando a gente está trabalhando, a gente nunca quer ser melhor para ganhar uma promoção. A gente quer que a outra pessoa seja pior do que a gente. Né? A gente tem um centro de valor invertido. Em vez da gente querer ser bom, em vez da gente querer melhorar, em vez da gente querer ir para frente, a gente quer que a humanidade vá para trás. Tá? Isso é típico de brasileiro, vocês podem observar inclusive nas posturas de vocês se vocês não fazem isso no dia a dia. Esse negócio é muito errado, muito feio. Mas essas igrejas, elas usam desse erro lógico que a gente tem para propagar a sua filosofia. Então qual que é o problema? Elas não podem se bastar na ideia de que Deus é legal e de que eu sou uma religião boa e estou tentando ajudá-lo. Elas partem do pressuposto de que a outra religião é ruim, de que a outra coisa é ruim e de que a outra coisa está te prejudicando. Para que isso aconteça, ela precisa ridicularizar essa outra coisa. E isso vem desde sempre. A Idade Média, na Igreja Católica, por exemplo, os mitos de demônios que a gente tem, todos eles, partem do pressuposto de demonização de uma coisa exterior. Então, por exemplo, a própria palavra demônio, ela é um vocábulo grego, demon, que não quer dizer esse cara que a gente entende hoje, vermelho, com chifre, etc e tal. Demônio é o que a gente chamaria hoje de espírito guia, tá? Demônio é um cara que morreu e está acompanhando a gente. No ideal grego, eles não tinham a palavra espírito, eles usavam a palavra demon, tá? Mas aí a Igreja Católica, para provar que ela é melhor, ela piorou o outro. Então ela começou a falar que a palavra demon fazia referência a Satã, a Lúcifer, etc e tal. E assim com várias outras questões, tá? A gente tem as religiões. Hoje em dia é muito comum, é muito fácil a gente ver isso na comparação do cristianismo com as religiões afro, né? Com o candomblé, por exemplo. O cristianismo ele não se preocupa em ser bom. O cristianismo protestante, né? Ele não se preocupa em ser bom, ele se preocupa em demonizar o outro. E é o que acontece nas igrejas. Agora, muitas dessas pessoas são contratadas para fazer isso. Eu não estou dizendo que são todas, tá? Mas se você procurar no YouTube, aí você vai ver bastante vídeo desmistificando isso, que o cara fala o texto errado, ou que o cara faz alguma coisa errada, ou que o cara não obedece ao pastor por algum motivo. Né? Algumas pessoas são contratadas para fazer esse papel de endemoniado. E aí eles acabam usando os nomes, você pode prestar atenção, eles usam os nomes das falanges mais comuns de espíritos da Umbanda, ou do Candomblé. Mais da Umbanda, tá? Então nunca é um Zé do Coco que eu falei. É sempre um Tranca-Rua, sei lá, Zé Pilintra, Maria Padilha, Maria Mulambo. Né? Se você entrar em sites de Umbanda, você vai ver que tem milhares e milhares de nomes para entidades, assim como a gente tem, nós encarnados aqui temos, né? Pedro, Paulo, José, Maria, enfim, temos vários. Mas eles só usam 4, que são esses que eu falei. Por quê? Porque são as falanges maiores, as falanges mais conhecidas, portanto as mais procuradas, e são as que eles se esforçam mais em ridicularizar justamente para que eles tenham adeptos, né? Todo mundo já ouviu falar do Tranca-Rua, mas ninguém nunca ouviu falar do Zé do Coco. Então eles acabam usando isso. Então é assim, não é que eu acredito que esses caras que vão nessas igrejas aí sejam espíritos... Cara, eu tenho 98%
tem 98% de chance das pessoas que estão fazendo isso estarem mentindo, tá? Assim como os milagres todos, né? Que você vê aí, pessoa que começa a andar, que estava na cadeira de... tudo besteira, gente. É tudo gente contratada. Deve ter um ou outro que é verdade, mas na grande maioria é gente contratada para fazer esse papel, tá? E tem N evidências na internet, que aí basta você fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada para você saber. E se você quiser saber, nessa questão do milagre, por que o Valdomiro Santiago, por exemplo, foi no hospital para se curar se ele faz um monte de milagre na igreja dele? E com essas palavras de esperança eu me despeço de vocês desejando uma ótima segunda-feira. Lembrem-se do conto do meia-noite, tá aqui ó, tá? Saiu na sexta-feira, toda sexta-feira meia-noite. Quarta-feira tem vídeo novo no canal. Tem dúvidas? Quer conversar comigo? Mandem seus comentários aqui embaixo no YouTube aí, no Facebook eu nem olho, tá? Então, eu fico por aqui, até amanhã.